Olá, você, seja bem-vindo por aqui. Neste canal eu falo sobre segurança química e os agentes químicos de interesse da higiene ocupacional. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o marco regulatório da segurança química, que foi estabelecido em 2024 e está na fase final de regulamentação. Você quer entender tudo sobre o marco regulatório, o Inventário Nacional de Substâncias Químicas? Fique nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. Em 2024, a Lei 15.022 estabeleceu o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. Mas do que é composto esse Inventário Nacional de Substâncias Químicas? Pois é, e quem deve fazer, quais são os critérios, tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo. O inventário, ele tem por objetivo constituir um catálogo dos riscos de substâncias químicas que são produzidas aqui no Brasil e que também são importadas. De modo geral, então, essas substâncias são utilizadas aqui no país. Então, o Inventário Nacional de Substâncias Químicas, o foco é os produtos que são produzidos aqui no território nacional e aqueles que são importados e que são utilizados de modo geral. Bom, além do inventário, quais serão as novas exigências? Aqui cabe uma ressalva. A OECD, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela estabeleceu que aqueles países que não tiverem regulamentação para estabelecer os riscos das substâncias químicas utilizadas nos seus países, vão ficar prejudicados quando se tratar de comércio internacional. Então, alguns países da América Latina trataram então de fazer o dever de casa, entre eles o Brasil. Então, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru estão correndo atrás. O país que está mais adiantado na parte do inventário é o Chile. Do que é constituído esse inventário nacional e quem deve elaborar esse inventário nacional e em quais situações. Então, vou pegar aqui o primeiro ponto. Fabricantes ou importadores, eles são obrigados a enviar ou cadastrar essas substâncias químicas. Em que momento? Quando essas substâncias passar, foi igual ou maior que 1 tonelada a produção ou a importação por ano. Mas cabe uma ressalva aqui, porque quem regulamenta a legislação vai ter dois comitês, e um dos comitês é o comitê técnico e o outro é o comitê deliberativo. O comitê técnico ele pode analisar e verificar que, em função da sua toxicidade da sua substância, esse valor pode ser menor, não exatamente 1 tonelada, pode ser menos. Que mais deve ser informado? Vou relacionar todos os dados que devem ser informados, ou pelo menos que tem previsão na lei para ser informado. Bom, identidade, classificação dos perigos e uso recomendado. Identidade química, por meio que é o nome técnico, o CAS, a classificação dos perigos, utilizando, por exemplo, os critérios do GHS, isso é obrigatório. Prestação de informações regulares e quando solicitado. Isso aqui seria assim, prestação de informações periódicas quando solicitada pelo comitê, seja o comitê técnico ou deliberativo, de mais informações sobre essa substância, ou pelo menos uma vez por ano, você comunicar, isso vai estar previsto na legislação até 31 de março, comunicar que não houve alteração ou que os dados se mantêm, se assim for, se assim for o caso. Isso aqui vai funcionar, eu chamo isso de e-social para a parte de segurança química, né? Porque vai ser um banco de dados que o governo vai ter disponível para a população, para o público de modo geral, e os importadores e os fabricantes, eles vão ter que encaminhar essas substâncias químicas e a classificação dos perigos e análise de risco também, para alguns casos, tá? Prestação de informações quando solicitadas, ou seja, vai que você mandou aquelas informações e surgiu alguma dúvida do comitê que está deliberando, que está observando, que está acompanhando esse Cadastro Nacional de Substâncias Químicas. Ele vai pedir informações complementares, como a FDS, uma análise de risco e por aí vai. Gerenciamento de riscos. Algumas substâncias vão ser consideradas tão nocivas que pode ser que seja exigido informações complementares, como, por exemplo, uma análise de risco, para determinar algo específico desta substância. O GHS, ele trabalha com três linhas de perigos, que é perigos para o meio ambiente, perigos para a saúde e perigos físicos. O Inventário Nacional vai trabalhar especificamente perigos à saúde e perigo ao meio ambiente. Mas quando a gente fala em perigo à saúde, intrinsecamente ali está ligado a irritação à pele, corrosão da pele, inflamabilidade do produto, reatividade, o que é uma característica de segurança, diferente de característica de saúde, se é carcinogênico, se provoca algum tipo de adoecimento e por aí vai, além dos danos ao meio ambiente também. Então, quando se fala em Inventário Nacional de Substâncias Químicas, a gente tem que ter em mente essas três viés, né?
saúde, segurança e meio ambiente, apesar da legislação tratar só saúde e meio ambiente, ou seja, a parte de inflamabilidade, corrosividade, a parte de reações, reatividade, talvez entrou como parte de saúde, mas na verdade ele é segurança, não especificamente algo relacionado a adoecimento, algo voltado à saúde. Critérios para classificar o perigo. Bom, o critério é o GHS. No Brasil, a BNT 14725. Então, esse inventário nacional vai estar catalogado utilizando estes critérios aqui que nós temos normas técnicas para tratar sobre isso. Givan, mas assim, o GHS já é globalmente harmonizado. Nem sempre, tá? Porque assim, tem as classes de perigo e dentro das classes de perigo tem as categorias. Categoria um, 2, 3, 4. A Europa não adota todas as categorias, né? Se a gente pegar, por exemplo, o critério de classificação do Japão, ele é muito mais amplo do que outros países, do que outros continentes. E nós não adotamos ele também, como está previsto lá no CDB do Japão. Então, no Brasil é específico, claro que é harmonizado, mas tem detalhes. Aqui também está previsto na legislação multa de até 40 mil salários mínimos. Que mais? Proteção de dados de propriedades intelectual. Aqui entra como segredo industrial. Mas o que seria segredo industrial do ponto de vista da regulamentação, né, do marco regulatório da segurança química? Bom, aqui seria, por exemplo, é considerado segredo industrial algo novo, alguma substância nova, e não algo que a gente sabe aí que, quando a gente pega de fato os critérios de classificação, não faz parte de um segredo industrial, mas acaba sendo colocado ali porque não ficou definido bem esse critério. Agora, nós temos critério, então, a proteção de dados de propriedade intelectual, se de fato for algo novo, ele vai ter 10 anos para utilizar, né, essa vantagem comercial. Dois comitês técnicos serão responsáveis por avaliar riscos e medidas de controle. Bom, quando se fala em dois comitês, aqui nós temos o Comitê de Avaliação de Substâncias Químicas, que é o comitê técnico, e depois o Comitê Deliberativo, que vai tratar sobre a gestão, que vai verificar como é. Ah, chegou uma substância nova, mas essa substância eu acho que não está cadastrada de forma adequada, o risco não está catalogado, o perigo foi informado, não está batendo com o que está previsto no GHS. Então, a gente vai devolver essa substância para ser reformulada aí a classificação dos perigos e depois nos mandar novamente, ou pedir informações complementares, por aí vai. O prazo para implementar o Inventário Nacional de Substâncias Químicas é de 3 anos. Vai lembrar que já saiu a lei que regulamenta, né, o marco regulatório, e agora está vindo aí o decreto que regulamenta essa legislação. A gente vai ficar atento e você que acompanha esse canal vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da segurança química. As empresas que produzem ou importam produtos químicos vai precisar ter um cadastro, também vai precisar passar por avaliação e fiscalização, e vai ter taxas atribuídas a esse cadastro, avaliação e fiscalização, chamada aqui de TCAFSQ, taxa de cadastro de avaliação e fiscalização de substâncias químicas, que ainda está previsto aqui, ainda não está definido os valores e tudo mais. A base de dados de acesso, ou seja, o governo vai criar uma base de dados de acesso público. Uma vez que as empresas cadastraram, que essa informação subir para o sistema, o governo vai disponibilizar isso para a população, para que todo mundo tenha acesso aos dados de perigo daquelas substâncias químicas. Ou seja, no Brasil está ocorrendo, de fato, um marco regulatório da segurança química. O que será que isso impacta para a área de saúde e segurança do trabalho, para a área de higiene ocupacional? Você já se perguntou? A lei também traz exclusão, ou seja, do Inventário Nacional de Substâncias Químicas, algumas não vão estar lá. Quem são elas, por exemplo? Os agrotóxicos e afins. Substâncias que têm registro em outro órgão, como Anvisa, IBAMA, MAPA, vão estar isentas. Mas, por hora, o que está, é claro que não está fazendo parte? Os agrotóxicos, produtos cosméticos, produtos domissanitários e outros que a gente ainda vai ficar sabendo. Mas, por hora, é isso que eu queria trazer para vocês. E eu queria te perguntar: será que isso vai impactar na área de saúde e segurança do trabalho? O quanto isso vai impactar? Quais são as áreas que de fato vão se beneficiar com esse Inventário Nacional de Substâncias Químicas, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanha aqui nosso canal que eu vou trazer tudo que estiver acontecendo no mundo da segurança química e os agentes químicos de interesse da higiene ocupacional, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.